Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço e fico honrado com o convite da EREP para a gente falar um pouco sobre reforma tributária, né? Então, eu pretendo aqui dar um overview da reforma tributária atual e voltada para a radiodifusão, na nossa análise de hoje. E eu costumo falar aqui para o pessoal da minha equipe que a reforma tributária está em movimento. Ela é como se nós estivéssemos decolando com um avião. Enquanto isso, o pessoal está lá embaixo fazendo a pista para a gente pousar. Então, tivemos recentemente, há 2 dias atrás, a aprovação do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária, que será sancionado ainda, né? Então, essas últimas semanas do ano, realmente será muito, além da questão do lucro de dividendos, que todo mundo está de olho, haverá muita novidade com relação à reforma tributária, que começa a dar suas caras a partir de janeiro de 2026. Então, no longínquo janeiro de 2026, né? Daqui a pouco. Eu preparei aqui uma pequena apresentação com alguns insights, né? Como a Tiziane falou, seria importante a gente concentrar as perguntas para o final, mas caso alguém tenha alguma pergunta relevante, a gente pode parar aqui e resolvê-la nesse momento. Tá? Eu consigo fazer a compartilhamento da tela aqui? Sim, já deixei liberado. Deixa eu ver aqui. Todos estão vendo a minha tela com a apresentação? Sim, está aparecendo. Perfeito. Acho melhor compartilhar toda a tela. Acho que ele estava selecionado, doutor, no último slide, por isso que estava acontecendo isso, não lá no primeiro. Né? Bom, vamos então iniciar o nosso ARP Lab sobre a reforma tributária. Reforma tributária é um grande marco no Brasil. Então, nós vamos falar agora sobre alguns principais efeitos e entender um pouco das mudanças que acontecerão na reforma tributária do consumo. Estão passando os slides? Sim, Está parado? Tá parado. Qual que é a estrutura? Primeiro vamos voltar alguns passos, vamos falar um pouco da estrutura tributária brasileira. A legislação tributária, ela determina a incidência de tributos sobre quatro grandes áreas, né? Seria o consumo, o patrimônio, a renda e os encargos trabalhistas. Nós temos uma competência no Brasil tripartite. A competência tributária está dividida entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, sendo que o Distrito Federal ele congrega a competência tributária tanto dos estados quanto dos municípios. E a carga tributária brasileira, ela sempre foi alta, né? Nós estamos falando, eu peguei alguns números aqui de 2024, a carga tributária em 2024, ela perfazia 32,32% do PIB. Então, de tudo que é produzido no Brasil, foi produzido em 2024, 32,32% foi só para pagar tributos, né? Essa carga tributária, ela congrega a carga de tributos federais, estaduais e municipais. E ela é alta, assim, pelo menos desde 2010. Em 2010 ela já estava em 30,3%. Então, ela se mantém nesse patamar de 30% do PIB, das riquezas do Brasil.
Falando especificamente de tributação sobre o consumo, que são sobre os bens e serviços que são consumidos, em 2000 e, em 2024, nós temos também uma carga tributária só sobre o consumo que equivale a 13,91% daqueles 32, 13,91% era só tributação sobre o consumo. Ele fazia algo em torno de 1,6 trilhão de reais. Certamente em 2025 a carga tributária será maior, mas só esses números já dão uma dimensão da importância de reformar a tributação do consumo. É realmente uma carga tributária muito alta. E mesmo havendo essa questão de cargas tributárias, há uma diferença de percepção da população sobre a tributação. Eu falei de várias formas de tributação, mas a população ela percebe muito mais uma tributação sobre a renda do que sobre propriamente o consumo. Enquanto a tributação sobre a renda, a gente tem na nossa mente, olha, eu vou tributar sobre o meu salário 27 mil por cento. Eu tive a isenção recente de 5 mil reais sobre a minha renda. Isso está fácil de entender. A tributação sobre o consumo é um pouco mais complexa, porque não é o contribuinte que arca com o tributo que paga o tributo. Normalmente, quem paga a tributação sobre o consumo são os fornecedores, as lojas, as empresas que prestam serviço. E o valor da tributação sobre o consumo, ela vem embutida no valor da fatura. Então você não acaba nem sabendo quanto efetivamente você paga de tributo. É claro que tem na nota fiscal lá, em alguns estados, ali todos os estados têm dizendo, olha, você tem uma tributação sobre aquele bem que você comprou de tantos reais. Isso, na verdade, é uma ficção, é um chute. No Brasil, diante da complexidade do sistema tributário, não dá para saber exatamente o valor no centavo, quanto que você paga, dá para saber mais ou menos, mas o quanto exatamente você paga, você não tem como. E só para ter uma dimensão da diferença de percepção na tributação, é, por exemplo, um perfume no Rio de Janeiro, você paga 37% só de ICMS e o adicional de fundo de combate à pobreza. Então já é muita coisa, né? Você não tem. Quando você vai comprar um perfume numa loja no Rio de Janeiro, por exemplo, que é o maior ICMS do Brasil, você não tem essa percepção de que daquele perfume, 37%, quer dizer, quase metade, né? Já, um pouquinho mais, um pouquinho menos que a metade, é tributo. Então, a gente não tem essa percepção com relação à tributação sobre o consumo. E o ponto de partida da reforma tributária foi justamente atacar também essa questão da falta de transparência e também da ineficiência crônica do nosso sistema tributário. No Brasil, a gente tem um sistema extremamente complexo, burocrático, que envolve todos os entes da federação com competências tributárias, como eu acabei de falar, e se estima que para dar conta das obrigações tributárias, as empresas gastam cerca de 1.500 horas. Não é 1.500 horas produzindo, fazendo o que elas sabem fazer. É 1.500 horas fazendo obrigações, pagando obrigações, produzindo documentos e burocracia para o governo. 1.500 horas são quase 60 dias. São mais de 60 dias. Então, a empresa passa basicamente 60 dias só falando para o governo o que ela tem e usando para pagar os tributos, né? Tem um estudo também do que eu separei aqui para vocês, que a complexidade ela vem também do número de legislações que existem em paralelo, repetidas ou contraditórias entre os diversos entes da federação. Do, Dentro do período da redemocratização, a partir da Constituição de 88 até 2023, um estudo estima que nós foram editadas 492.521 leis, normas tributárias, leis e normas tributárias, sendo que 287.267 são regras da União, 162.712 regras dos 26 estados e 42 mil regras dos municípios. Então, é muita legislação
para que o empresário possa estar atualizado, e isso repercute nessas 1.500 horas para cumprir obrigações tributárias. Tem até um caso famoso de um advogado, o Dr. Vinícius Leôncio. Ele fez um livro que foi até concorrer para o Guinness em 2014. Esse livro, ele se propôs a consolidar toda a legislação tributária do Brasil. Ele demorou 23 anos para fazer isso, e quando ele terminou, provavelmente a legislação estava desatualizada já, né? Ele gastou nesse livro R$ 1 milhão, 30% disso foram tributos. Esse livro tem 7,5 toneladas, tem 41 mil páginas e chama Pátria Armada. O doutor Vinícius Leôncio é um advogado lá de Contagem, Minas Gerais. Ele passa pelo Brasil divulgando e mostrando em protesto e visual o tamanho da complexidade da legislação brasileira. Nesse livro de 2,10 metros de altura, está concentrada a legislação já desatualizada tributária do Brasil. Então, só para ter uma dimensão do tamanho do problema do chamado manicômio tributário, que são as leis brasileiras. E isso, só esses dados já demonstram a ineficiência do sistema. E quais são os pilares da ineficiência de um sistema tributário? O Brasil, eu posso falar que gabaritou todos, né? Primeiro é a complexidade extrema. São legislações fragmentadas entre a União, estados, municípios, com múltiplas obrigações acessórias de alta burocracia. Temos também o efeito em cascata, que é a existência de impostos cumulativos, onde um tributo incide duplicado sobre os outros, o que gera também uma litigiosidade elevada. Nós temos no Brasil uma alta demanda tributária e uma alta disputa sobre como pagar tributos. Então, tem aquele caso clássico do bombom sonho de valsa. Se o bombom é wafer, ele paga menos tributos. Se ele é bombom, paga mais. Então, há que se discutir se um bombom sonho de valsa é ou não bombom. Uma coisa totalmente desinteressante, uma coisa totalmente desnecessária, mas que o sistema leva a esses debates que não chegam a lugar nenhum. E temos também a chamada guerra fiscal, que é a disputa entre estados e municípios pelas empresas oferecendo o maior número de benefícios fiscais para atrair aquela determinada empresa para o seu quintal, seu estado, o que gera distorções para todo o sistema, né? Então, e até distorce a lógica econômica e mercadológica, onde a empresa ela passa a se idealizar e se organizar não com base na eficiência, não com base na logística. Ela vai lá para o estado onde lhe oferece menores tributos. Então, causa também situações paradoxais, onde uma empresa que tem o seu público, por exemplo, no Paraná, ela migra para a Zona Franca de Manaus só por uma questão de pagar menos impostos. Mas imagina a logística de levar um produto lá de Manaus até Curitiba. Não seria muito melhor essa empresa estar instalada em Curitiba ou até em Pinhais, que é ao lado, né? Então, mas por uma questão tributária, vale a pena essa logística maluca para poder fazer chegar o tributo, para poder pagar menos tributo e fazer chegar o produto num preço competitivo. Então, e os estados se apropriando disso, como a tributação ela é sobre as empresas, a localidade das empresas e não sobre o destino, isso favorece uma guerra fiscal, onde o Estado diminui o imposto aqui para trazer aquela empresa que estava instalada no outro Estado. Esses são basicamente os 4 pilares de um sistema ineficiente. E isso que a reforma tributária se busca atacar, né? Qual que seria a solução, melhor solução, e como foi pensada a reforma tributária do consumo? O que os idealizadores pensaram quando buscaram resolver esse manicômio tributário, né? Eu falo também que a reforma tributária, o nome está errado. Chama reforma tributária.
reforma dos negócios, reforma da economia, que até chamaram os tributaristas para participar, porque é muito mais abrangente que só a questão tributária. Engloba também a questão dos negócios. Então, a ideia da reforma chamada tributária, e também teve uma boa participação dos economistas, foi realmente, o primeiro passo foi a simplificação. Vamos unificar todo esse emaranhado de legislação e diminuir drasticamente as obrigações acessórias para que fique mais fácil para os empresários se comunicar e pagar os seus tributos. Não gastar todo esse mundaréu de horas só para falar como tem que pagar o tributo. Outro ponto que foi importante para idealizado na reforma tributária foi a transparência. Vamos arrumar a legislação de modo que fique claro quanto e para quem está sendo pago o tributo. Isso traz cidadania, isso dá cidadania, isso empodera o contribuinte, porque ele passa a saber o quanto exatamente ele paga de tributo e para quem. O que permite também que ele cobre a autoridade sobre os recursos que lhe são transferidos. Outro ponto importante que idealizou a reforma tributária, que norteou a reforma tributária, é a neutralidade. Isso acaba com as distorções durante a cadeia produtiva, onde a tributação sendo uma tributação do consumo, quem tem que arcar com o tributo seria o último elo da cadeia produtiva. Não havendo uma tributação em cascata, onde o tributo vai incidindo sobre tributo. Então, durante a cadeia produtiva, a ideia é que a tributação seja neutra. Então, esses três pilares foram o que nortearam as ideias e motivaram a reforma tributária. Mas, se a gente pudesse colocar numa foto, uma fotografia oficial, como seria a cara dos sistemas? Como seria a cara da reforma tributária? Acredito que os senhores já devam ter visto essa imagem. Então, essa aqui é a reforma tributária em linha de sistemas. Aqui está um mapa do que e como será, como é já a reforma tributária. Então, a palestra acabou, é isso aqui, essa aqui é a reforma tributária, podemos todos ir para casa, né? Só que não. Então, a pergunta que eu faço aos senhores, o novo sistema desenhado dessa forma será ou é mais simples, né? Porque ela já está começando, já está às portas aqui, 2026 está aqui, né? Eu, como um bom advogado, eu falo depende e vamos por partes, né? Como vai funcionar, ou como funciona o novo sistema e quais são os seus princípios fundamentais? O novo sistema, visando a unificação das legislações e tributos, ele cria um chamado IVA dual. Eu vou falar um pouco depois sobre o que é o IVA, mas o IVA é um imposto sobre valor agregado dividido no Brasil em duas esferas. A CBS, que vai unificar o PIS, a COFINS, parte do IPI e o EF Seguros, são tributos de competência da União. E temos aí um IVA dual, porque são dois, o IVA subnacional o IVA subnacional, que unifica tributos dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, que congrega tributos dos estados e municípios. Teremos também como um princípio fundamental da reforma tributária a base ampla e uniforme. O que é isso? A base ampla e uniforme é a tributação que incide sobre todas as operações e bens, materiais ou imateriais, direitos, com pouquíssimas exceções e com alíquotas padronizadas, de modo a reduzir a complexidade do sistema. Então, nós teremos uma tributação sobre tudo, basicamente, com algumas pequenas exceções, e com poucas alíquotas. Então, tem uma alíquota padrão e tem algumas reduções. Teremos também, como um princípio fundamental da reforma tributária, isso tudo está positivado na lei, tá? A não como atividade plena. O que é isso? A não como atividade plena, ela garante que 100% do tributo pago na etapa anterior seja transferido para a etapa seguinte, inserido aí
reduzindo o pagamento de resíduos tributários durante a cadeia produtiva. E teremos também, como um princípio fundamental da reforma tributária, a tributação no destino. O imposto passa a ser devido no estado ou município onde o bem ou serviço é consumido, não onde é produzido. Isso acaba, isso fulmina a guerra fiscal. Não há mais a possibilidade de um estado roubar empresas de outro oferecendo benefícios. Os benefícios acabam. A tributação passa a ser no destino. E quando você tributa o destino, você tributa o consumo. Quando você tributa a origem, você tributa a produção da empresa. Então, mesmo que uma empresa seja localizada em Curitiba, se o consumidor daquele produto, daquele serviço, morar em Salvador, por exemplo, a tributação vai para lá, e vice-versa. Tá? Então, a tributação vai ser sempre agora no destino. E a nova estrutura de tributos simplificados na reforma do consumo, ela é composta, como eu falei, pela CBS e IBS, CBS na esfera federal, IBS na esfera estadual, municipal e distrital. O CBS vai ser gerido pela União, pela Receita Federal, e o IBS ele passa a ser gerido por um comitê gestor do IBS. Então, quando você vai pagar o IBS, você não vai pagar diretamente para aquele estado. Você paga uma guia e o comitê gestor vai fazer a transferência dos recursos entre os estados e municípios. E teremos também o chamado imposto seletivo. É um imposto federal que é conhecido sob o apelido de imposto sobre o pecado. É o imposto sobre externalidades negativas. É um imposto que visa desestimular o consumo de certos produtos nocivos à saúde ou ao meio ambiente, tipo cigarro, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas. Ele vai ser um imposto 100% cumulativo, mas ele serve mesmo para desestimular o consumo. O imposto seletivo ele ia ser regulamentado esse ano para o ano que vem, mas o projeto de lei do imposto seletivo, como eu falei, o avião que decolou e a gente está fazendo a pista lá embaixo para a gente ainda pousar, o imposto seletivo ele será ainda regulamentado, virá uma lei própria que trará os contornos melhores do imposto seletivo. Mas basta saber que ele está dentro do pacote da reforma tributária, ele virá também aumentando a tributação das empresas e desestimulando o consumo de certos produtos e mercadorias. Né? Mas qual que é o foco da reforma tributária? O foco da reforma tributária é realmente as operações sobre o consumo. Né? Então, no modelo pré-reforma, cada elo da cadeia produtiva paga a sua tributação sobre o consumo sem número de legislações específicas. São 26 legislações estaduais, 5.750 legislações municipais, tem a legislação federal também, então com regras e alíquotas diferentes. Essa diversidade de legislativa e fiscal torna o sistema atual complexo e de difícil fiscalização. Esse é um problema, sobretudo, no Brasil. Né? A gente, digamos assim, aprimorou esse problema. Né? Esse problema é mundial, mas no Brasil ficou um pouco mais complexo. E as empresas, tanto que as empresas nem sempre conseguem recuperar créditos dos tributos pagos durante a cadeia produtiva, o que, consequentemente, onera o preço da venda e reduz a competitividade das empresas, gerando cumulatividade. Cumulatividade é o principal verbo da reforma tributária. Para vocês entenderem o que é a reforma tributária, precisam entender o que é cumulatividade. E o que é cumulatividade em pequenas linhas, né? Cumulatividade é o fenômeno que ocorre quando o mesmo tributo incide várias vezes ao longo da cadeia produtiva, sem permitir a compensação ou o creditamento dos valores pagos nas etapas anteriores. Em outras palavras, é quando a gente paga imposto sobre imposto. Quando se paga imposto sobre imposto, quando existem impostos cumulativos, a gente está pagando tributo sobre tributo. Em contrapartida, nós temos o cenário da não cumulatividade, que é o que
é trazido pela reforma tributária. A não cumulatividade é o princípio que impede a tributação em cascata, permitindo, ao contrário, né, que os contribuintes descontem ou compensem os tributos pagos nas etapas anteriores da cadeia produtiva. Assim, o imposto ele só incide sobre o valor agregado em cada operação, chamado, aí volta lá para a questão do IVA, né? Então, como que funciona a cumulatividade e a não cumulatividade? Vou dar dois exemplos aqui só para a gente entender que isso precisa ficar bem claro na questão da reforma tributária. Um cenário cumulativo, os impostos são em cascata. Então, nós temos, por exemplo, uma indústria comprou insumos de R$ 100 e pagou, por um exemplo aqui, R$ 10 de tributo. Na hora que essa indústria foi vender o seu produto já elaborado, ela vendeu por 200 e pagou foi R$ 20 de tributos, né? O varejo vende por 300 e se paga aí, nesse caso, R$ 30 de tributos. Nessa cadeia cumulativa, o total recolhido de imposto foi R$ 60. Então, o imposto incidiu sobre o imposto. Agora, já num cenário não cumulativo, o imposto é só sobre o valor agregado. Então, mesmo exemplo, um insumo de R$ 100, onde se paga R$ 10 sobre o tributo, esses R$ 10 ele é transferido como um crédito para o próximo elo da cadeia produtiva, caso a indústria. A indústria paga R$ 200 e R$ 20 de imposto, paga R$ 10 de imposto, ele se apropria do crédito de R$ 20, que é o crédito da cadeia anterior, mais o dele, transferindo isso para o varejo. O varejo vende isso por R$ 300 e paga-se o tributo aí de R$ 20. Como ele tinha o débito de 30, paga-se R$ 30 de débito. Como ele tinha o débito, o crédito de 20, ele paga só 10. Então, num cenário não cumulativo, o total recolhido seria R$ 30, só sobre o valor que foi agregando nas fases da cadeia produtiva. Então, o modelo do cumulativo é o ruim e o modelo não cumulativo é o ideal, aquele que faz a economia girar e traz neutralidade para essa cadeia produtiva. Então, isso é algo que precisa ficar bem claro, porque a reforma tributária ela injeta a cumulatividade. No Brasil, nós temos alguns tributos que são não cumulativos, mas diante da complexidade e de questões de divergência de legislação, alguns tributos que são cumulativos, eles viram não cumulativos viram cumulativos porque não se permite, por alguma questão, se apropriar do crédito da cadeia produtiva, né? Eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, o IPI. O IPI é um tributo que é não cumulativo. O IPI é imposto que incide na produção, né? Então, há muito tempo se discutia, por exemplo, uma fábrica de imóveis, né? Uma fábrica de imóveis, para você ter uma das regras do IPI era que você, para que o insumo adquirido ele seja não cumulativo, eu aproveite o crédito dele, para o IPI o produto tem que estar agregado fisicamente ao que eu estou produzindo. Então, assim, numa fábrica de imóveis, se eu pego a tinta, ok, agregou. E a lixa? Se eu uso uma lixa para lixar um móvel, que é algo essencial, é um insumo na produção do imóvel, a lixa não se agrega fisicamente ao móvel. Então, discutia-se e se restringia o uso de crédito nessas ocasiões. Aí fica sendo havendo cada vez mais condicionantes a tributos não cumulativos, que tornam eles, na verdade, tributos cumulativos, incidindo imposto sobre imposto. E vamos ao IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. O IVA é um imposto conhecido internacionalmente, ele já é adotado em cerca de 170 países, né, pouco mais de 170 países. No mapa à direita, nós temos o desenho dos países que adotaram o IVA no mundo. Então, vê-se que é um modelo vencedor, né? Nós temos aqui a grande maioria dos países adotando o IVA. E o Brasil agora
passa a adotar o IVA através do seu IVA dual. O único país assim que não adota, historicamente nunca adotou o IVA, é os Estados Unidos, que ele usa outro sistema de tributação chamado Sales Tax, né? Mas quem vai para a Europa já está bem acostumado a atuar e já sabe mais ou menos como funciona o IVA. Ele é considerado como um modelo eficiente, ele evita o efeito cascata, a tributação é só sobre o valor que agrega. Para o fisco é bom também, porque como você tem a questão do creditamento numa cadeia produtiva, e você acaba uma empresa fiscalizando a outra. Então a fiscalização é praticamente automática. Se o elo da cadeia anterior não pagar o imposto, eu que estou comprando ele vou cobrar, porque na hora que ele paga o imposto eu tenho crédito. Então isso é bom para o fisco também, porque você acaba gerando aí uma questão de um fiscalizando o outro. O imposto ele é cobrado em cada etapa da cadeia de produção, mas as empresas elas podem deduzir o tributo pago em etapas anteriores, o crédito, resultando em um tributo efetivo apenas sobre o valor adicionado em cada fase. A taxa do mundial do IVA ela chega perto de 15%, na Europa a média é de 20%, em alguns países da Ásia nós estamos falando de 12%. Nós temos aqui uns países que têm o maior IVA dentro desses 175 países, né? A Hungria, o IVA é 27%, na Dinamarca 25%, Noruega também 25%, Suécia também. Então, esses países aí nós temos um IVA bem alto para os padrões das economias ligadas à OCDE, né? E se discute também no Brasil que nós teríamos a questão do maior IVA do mundo. E eu já vou falar por quê, né? No Brasil, a gente também vai trazer um IVA, é o IVA dual, como eu falei, o EBS-CBS. Inicialmente a ideia era reformar o consumo, substituir os 5 tributos e criar apenas um IVA. Só que diante das complexidades do sistema brasileiro, que é separado em União, Estados, municípios e Distrito Federal, a solução proposta foi a criação do IVA dual. O IVA dual é a CBS agregando os tributos da competência da União e o IBS agregando os tributos da competência dos estados e dos entes e dos municípios e do Distrito Federal. O mecanismo do IVA prevê que cada etapa da cadeia de produção pague o tributo apenas sobre o valor que foi agregado naquela etapa específica, o que facilita a cobrança, né, a fiscalização e a compreensão de que o tributo está sempre sendo pago, né? E como que é o IVA, o desenho do IVA brasileiro? O IVA do brasileiro, esse é o desenho do nosso IVA, do nosso IVA dual. Nós temos aí o PIS, COFINS, o F-Seguro e o IPI, que são tributos federais dentro abrangidos pela CBS, e teremos o ICMS e o ISS abrangidos no IBS. Já se estima que a alíquota do IVA brasileiro será, já fala-se mais que isso, tá? Mas se estima que será 28%. Então, por isso que falam, no Brasil nós teremos o maior IVA do mundo, né? Nós passaremos a Hungria, né? Se chegar a 28%. Não temos ainda a alíquota do nosso IVA, tá? Isso ainda virá através de regulamentação. Como eu falei, a reforma tributária está viva e sendo regulamentada. E a ideia é que não passe muito de 28, mas teremos aí uma alíquota bem alta. Mas isso também é relativo, porque eu falei agora há pouco que só de ICMS, no Rio de Janeiro, a gente paga 27% sobre o perfume. Então, como será uma alíquota padrão para todos, vai nivelar tudo, a gente já paga muito tributo sobre tudo. Então, isso é muito relativo. Né? Não é uma coisa, chegou a 28, é muito alto. Não, é nosso padrão de pagamento de tributo, nossa carga tributária sobre o PIB já é alta. E não existe solução mágica, né? Então, se a gente, nosso estado, o custo é esse, tem que se manter no novo regime também um custo semelhante. Tá? Mas a ideia é que chegue a 28%. Não passe muito disso, senão vai ficar complicado, né? E além da questão da alíquota padrão, nós teremos também uma regimes diferenciados, né? Temos algumas reduções
de alíquota. Por exemplo, teremos uma redução do alíquota de 28%, teremos uma redução em 70% para a educação, saúde, medicamentos, transporte, alimentos, agropecuária e para vocês, produções nacionais e artísticas audiovisuais. Teremos uma redução na alíquota padrão em 60%, então pagará 40% do valor da alíquota padrão. Teremos também uma redução de 30% para profissões intelectuais, médicos, advogados, engenheiros, dentistas, pagarão uma alíquota reduzida. Locações. A locação será tributada também pelo IBS-CBS, dentro do regime da base ampla. Então, nós teremos uma redução em 70% para as locações, cessão onerosa e arrendamento de bens imóveis. Então, a locação vai pagar 30% sobre a alíquota padrão. Aí, como há uma alíquota geral, grosso modo, teremos aí um redesenho de cargas. Então, a indústria tende a ser, que era muito tributada, tende a ser menos tributada, e os serviços, prestadores de serviços que eram pouco tributados, serão mais tributados no final. Então, haverá um redesenho de carga para manter o mesmo padrão. Então, vão incentivar a indústria e vão tributar um pouco mais, aliás, muito mais os prestadores de serviço. E teremos também a base ampla e o regime de creditamento. Base ampla, como eu falei agora há pouco, tudo será hipótese de incidência, todo fornecimento de bens e serviços, com pouquíssimas exceções, serão base de incidência da nova CBS e do IBS. Então, tanto serviços digitais como intangíveis serão capturados pela IBS e CBS. E o porquê disso? Porque a economia mudou, né? Atualmente, nós vivemos num compartimento estanque, né? Então, nós vivíamos uma tributação sobre o consumo. O que é mercadoria tributa pelo ICMS pelos estados. O que é serviço tributa-se pelos municípios através da lista anexa do ISS. Isso não faz muito sentido hoje em dia, né? Por exemplo, hoje você vai ali, aluga um carro. Você não compra mais um carro se você não quiser, né? Você vai consumir um streaming, né? Você vai estar comprando aquela obra ou você vai estar alugando aquela obra? Como que é a tributação disso? O sistema antigo não trabalhava muito bem com a modernidade, né? Então não se encaixava. E muitos das atividades econômicas relevantes não eram sequer tributados, né? Por exemplo, direito autoral no regime atual, anterior à reforma tributária, não era tributado pelo ISS, né? Não tinha como capturar isso, né? E temos a modernidade, né? Eu falo aqui muito para o pessoal que daqui a uns anos nós vamos ter em nossas casas as impressoras 3D, né? E imagina que você passa numa uma loja assim na rua, você vê lá uma caneca e fala, eu gostei dessa caneca. E embaixo está um link assim, compre o projeto da imprime em casa. Se tiver uma impressora 3D, isso já é possível, tá, em alguns lugares do mundo. Você adquire o projeto, você manda a sua impressora 3D, quando chegar em casa, tá lá a tua caneca pronta para você utilizar. O que foi isso? Você comprou um serviço? Você comprou um projeto? Você comprou um bem? A tributação brasileira não sabia lidar muito com isso. Agora, com a base ampla, tudo é tributado, então tanto faz. Se é produto, se é serviço, tributará. A legislação atual, na reforma tributária, permite que se tribute até o futuro. Porque, assim, mesmo que surjam novos elementos, novos tipos, novo comércio, novo tipo de comércio, como se há uma base ampla sobre qualquer fornecimento de produto, serviço, material ou imaterial, tudo isso será tributado. Então, é um sistema moderno, ágil e não fica mais preso a algumas amarras que tínhamos em relação aos meios, que também tudo evolui, né? E não sabemos nem o que será daqui a 10 anos ou até em 2033, como veremos aí, será a data que a reforma estará plenamente integrada na sociedade, né? Em paralelo à base ampla, nós teremos o regime de creditamento. Então, assim, se tudo é tributável,
é natural, em razão da não cumulatividade, que a maioria das coisas deem direito a um crédito. Então, haverá aí o creditamento de. Acho que eu fechei aqui a apresentação. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Haverá também o creditamento, né, dos bens e serviços que eu adquiri. O modelo da IBS-CBS ele inovou, né, ao condicionar também o uso dos créditos à efetiva extinção do débito na etapa anterior. Vou explicar o que é isso. Hoje, nós temos como funciona o ICMS no PIS/COFINS, né? Eu não preciso pagar o tributo para transferir o crédito. Eu simplesmente emito a nota e o crédito vai para os meus fornecedores. Isso gerava ou gera muita fraude, né? Há uns anos atrás se discutia muito, havia muita fraude de que circulavam caminhões pelas estradas sem nota. Agora, a fraude que acontece muito mais é circular a nota sem caminhão. Na hora que eu emito a nota, eu já transmito crédito. Não precisa ter nenhum caminhão. E as empresas chamadas noteiras, né, que fraudam, elas fazem essa fraude para permitir, permitir a transferência de crédito inexistente. No modelo do IBS e CBS, isso não vai acontecer, porque a condição para que haja transferência do crédito para a próxima elo da cadeia produtiva é que o tributo tenha sido pago. Se o tributo foi pago, transfere-se o crédito. Se não foi pago, o crédito fica bloqueado. O que vai permitir, ou que vai exigir um novo compliance das empresas que vão ligar para os seus fornecedores e perguntar: você pagou o tributo? O crédito não chegou para mim. Então você acaba agindo como um fiscal do sistema e só vai se apropriar do crédito se o teu fornecedor tiver um bom compliance, for um fornecedor idôneo. Por isso que também será importante para as empresas pensarem muito bem de quem elas contratam. Além de ter a questão de, eu vou contratar aquela empresa que não é muito idônea, não sei se vou receber o produto, tem também a questão dos créditos, que eles não farão muita diferença no regime da reforma tributária. Porque eu lembro que nós estamos falando aí aqui de um imposto de 28%. Então, 28% é um quarto do valor de qualquer compra que você fez. Então, se você, na sua base de compras, comprou R$ 1 milhão em produtos, R$ 280 mil faz uma boa diferença nessa conta, se eu vou ter ou não o crédito. Então, é bem importante saber fazer esse compliance sobre de quem eu estou comprando e se essa empresa é idônea. Esse é o primeiro ponto que precisa também estar internalizado nas empresas. E a combinação da base ampla e o crédito condicionado prestigiam a neutralidade econômica e a justiça fiscal, mas justamente o que eu falei, exigirá uma nova governança tributária por parte das empresas, pois o pagamento e a regularidade dos fornecedores se torna mais determinante para viabilizar o aproveitamento dos créditos. E falando em pagamento, como o pagamento ele é determinante para a questão da transferência dos créditos, o IBS-CBS ele pode ser pago por quatro formas. São cinco modalidades de pagamento do IBS-CBS. Então, primeiro é a compensação de créditos, né? Então, como vai funcionar? É um conta corrente. Se eu tenho créditos acumulados no meu conta corrente fiscal de IBS-CBS, logo que vierem débitos, eu faço o encontro de contas e eu paguei, compensei o crédito. A segunda forma de pagamento do IBS-CBS é o recolhimento pelo contribuinte. Eu, vendedor, vendi uma mercadoria a prazo, mas a recolhimento do IBS-CBS vai ser pelo regime de competência. O que é isso? Eu vou recolher dentro daquele mês que eu fiz essa venda, entreguei esse produto, entendeu?
ainda que não tenha sido pago. Então, se chegar a data do vencimento do imposto, antes de uma outra forma de quitação, vou chegar lá, na radiodifusão. Vamos chegar, o contribuinte ele pode recolher, ele terá que recolher esse tributo antecipado, né, ao pagamento, e se não recolher, ele vai incidir em multas e juros. Teremos a questão do split payment. Split payment, eu vou falar um pouco mais na frente também, ele vai, nas transações de pagamento, os prestadores de serviços, as instituições bancárias, eles irão fazer a separação entre o tributo e o valor pago e vão entregar o valor do tributo diretamente para o governo e o líquido para a empresa que fez prestou o serviço ou forneceu a mercadoria. Tá? Teremos o regulamento pelo adquirente. Eu que estou comprando serviços ou comprando produtos, adquirindo serviços ou comprando produtos dos meus fornecedores, eu posso antecipar, eu pagar o tributo, que para mim tanto faz, porque se eu pagar, no mesmo momento, eu vou ter o crédito. E teremos também o recolhimento pelo responsável. A legislação vai determinar, através do regulamento, que determinada empresa tem a obrigação de recolher o tributo em nome de outro. Será o responsável tributário por o pagamento do tributo. São as 5 formas de pagamento do IBS e da CBS. Questão do split payment, vou passar um pouco rápido também. Como que funciona? No modelo tradicional, nós temos uma venda, por exemplo, de uma geladeira de R$ 1.000, e essa venda vai direto para a empresa como capital de giro. No modelo do split payment, a mesma venda de R$ 1.000, na hora que for feito o pagamento por um meio de pagamento, bancos, Pix, qualquer coisa que envolva meio de pagamento, o valor é dividido, sendo que 720 desses R$ 1.000 vão para a empresa e 280, considerando uma alíquota de 28%, vão direto para o governo. Então, nós temos aí um modelo de pagamento automático. Inicialmente, o split payment ele será facultativo, ele vai integrar mais as relações B2B, empresa vendendo para empresa. Então, haverá também um regulamento que vai estabelecer isso, mas a princípio o que se idealiza no sistema é que o split seja a forma principal de quitação do IBS, da CBS no futuro. Mas, por enquanto, ela vai começar como facultativa. No novo sistema, a extinção da obrigação tributária vai ocorrer no mesmo momento do split payment da liquidação financeira. E o que vai exigir que as empresas tenham agora também um controle um pouco maior, porque vai ter que saber a data da emissão da nota, a data do pagamento e a data do split, para fazer esse controle sobre os créditos e débitos. A ideia é que o sistema seja automatizado e a Receita demonstre isso quando ocorreu o split payment, quando ocorreu o pagamento no sistema próprio da Receita. Então, isso também está sendo idealizado e haverá aí, ao longo de 26, um teste sobre isso. E aí vamos à questão da imunidade do IBS e da CBS. Algumas atividades serão imunes de IBS e CBS. Então, além da questão da exportação de bens e serviços, teremos a imunidade de bens, fornecimentos realizados pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal, realizados por entidades religiosas, templos e igrejas, realizados por partidos políticos, fundações, sindicatos, imunidade de livros, jornais periódicos e o papel destinado à sua impressão, os fonogramas e videogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais de autores interpretados por ativos brasileiros, bem como suportes materiais, e teremos também, que veio muito bem-vindo, que é a imunidade do serviço de comunicação na modalidade de radiodifusão sonora, de sons e imagens de expressão livre e gratuita, ou seja, rádio e TV aberta. Teremos uma imunidade de IBS e CBS. Teremos também a imunidade de ouro quando é definido como ativo financeiro ou um instrumento cambial. Mas o mais importante é a gente focar aqui nos serviços de comunicação, de radiodifusão aberta. A radiodifusão ela foi um setor
extremamente beneficiado com a reforma tributária, porque pela regra da Lei Complementar 214 de 2025, toda vez que houver uma imunidade, os créditos adquiridos na cadeia produtiva eles serão cancelados. Contudo, para a radiodifusão e para jornais também, houve uma exceção à regra geral, onde, além de serem imunes, as emissoras de rádio e televisão elas mantêm os créditos de IBS e CBS. Então, elas podem recuperar tributos pagos em seus insumos, mesmo sem ter os débitos relacionados à receita do sinal aberto. A Agora justificativa voltou não. A justificativa para isso foi a proteção da comunicação social gratuita e o acesso à informação e à cultura. E o tratamento do IBS e da CBS, como são o mesmo, então a imunidade é para ambos, tanto para o IBS quanto para a CBS. Então, num exemplo aqui, um prático de imunidade, vamos imaginar aqui que a gente tem uma aquisição de um transmissor de R$ 1 milhão, que vai gerar um crédito aí, considerando a alíquota de 28, R$ 280 mil, e teremos uma receita de sinal aberto, vendeu anúncios de R$ 1 milhão, imune, né? Então, o resultado é, o crédito do transmissor pode ser utilizado para débitos futuros de outras atividades, que não sejam a TV, que a TV pode ter também uma locação, ou pode ter ou uma rádio pode ter um serviço de streaming, ou ressarcimento. Vai ser, pode deixar. Será disponibilizada a gravação aqui. Tá? E o ressarcimento, ele ocorre através de prazos que são estabelecidos na lei e muito rápidos. Então, nós temos um prazo de 30 dias para empresas que estão em conformidade fiscal, até 60 dias, que atendam aos artigos 40 da Lei Complementar 214, e até 180 dias nos demais casos. O que eu imagino que seja, os demais casos, seja o que vai prevalecer na questão do ressarcimento. Então, o importante é que, se o prazo for excedido, o ressarcimento tem que acontecer até 15 dias e haverá correção pela taxa Selic desse ressarcimento. A gente que lida muito com o governo, a gente fica um pouco, assim, tem chamado otimismo vigilante, vamos dizer assim, e não imagina que vai ser tão rápido assim esse ressarcimento. Mas, como há uma previsão na lei, né, e há um modelo a ser seguido, a ideia é que a recuperação desses créditos sejam realmente rápidos. Então, a via legal existe e haverão consequências para o não pagamento dos créditos acumulados, que para as emissoras talvez seja um grande filão, né, que serão imunes. Os créditos acumulados serão prontamente ressarcidos, né? E Simples Nacional e a reforma tributária. Não sei se tem algumas emissoras que estão no Simples aqui, mas basicamente também para as empresas que adquirirem produtos e serviços de empresas que estão no Simples, haverão grandes impactos, né, para empresas que estão no Simples. Então, nós temos aí dois modelos de tributação de pagamento do IBS e da CBS no Simples Nacional. Haverá a possibilidade de a empresa optante do Simples ela manter o pagamento do IBS e da CBS dentro do Simples, dentro da DAS, né, que seriam, você vai pagar a DAS já incluindo o IBS e CBS e uma alíquota menor, só que você tem a questão de que você não vai se apropriar de créditos. Então, você vai até entregar créditos para quem adquirir produtos ou serviços de você, mas você não vai se apropriar de créditos das compras que você fez. Tá? Então, você manter tudo dentro do Simples, você dá crédito, mas você não se apropria de créditos da cadeia produtiva até chegar a você. E tem as empresas que são optantes do Simples, mas optam por pagar IBS, CBS por fora do Simples. Então, elas têm um modelo chamado híbrido. Elas permanecem no Simples para os demais impostos, mas optam por recolher o IBS e CBS separadamente. Como são imunes as emissoras, não vai ter tanto problema, né? Mas para empresas que vendem
para outras pessoas jurídicas, talvez seja interessante manter e optar por recolher o IMS-CBS fora do Simples. Porque nesse caso, vocês vão ter a possibilidade, as empresas, né, que optarem por recolher fora do Simples o IMS-CBS, separadamente, elas vão se apropriar dos créditos. Isso é o ideal normalmente para empresas que trabalham no regime de B2B, vende para outras empresas. Então, e também para quem compra serviços e consome produtos de empresas que estão no Simples, vai ter que fazer também esse compliance para ver se vale a pena. Então, comprar de uma empresa do Simples ou não. Se o preço com crédito é melhor ou se o preço sem crédito é pior, né? Um dado importante é que os MEIs não darão crédito nos seus fornecimentos, até porque eles pagam uma tributação muito reduzida, então, ainda que façam, que se contrate MEIs, eles não dão créditos sobre os produtos que eles fornecerem, né? Então, pela lei, o adquirente só poderá se aproveitar de créditos nas operações com fornecedores que recolham o imposto. Fornecedores do Simples só geram crédito integral se optarem pelo regime por fora, que é o pagamento segregado, do contrário, vão dar crédito, mas será reduzido dentro dos patamares do Simples. Grosso modo, só para a gente simplificar, uma empresa que está no Simples, ela dá crédito de BSBS de em torno de 6 a 10%, na maior alíquota, talvez. E uma empresa que é do Simples, mas opta por pagar tributos fora do Simples, ela pode dar até 28%, dependendo da atividade. Então, é uma boa diferença. Empresas que estão no regime do MEI não geram, né? Quem é MEI não vai gerar crédito de BSBS. Então, nesses casos que não há crédito, o custo se torna não creditável, impactando diretamente no fluxo de caixa e o custo da produção. Então, precisa também fazer um compliance sobre de quem eu vou comprar, de quem eu vou consumir tributos, serviços e produtos. Tá? Então, recapitulando, da cumulatividade à neutralidade, o regime antes da reforma, o imposto é em cascata, agora o imposto é sobre o valor agregado. Hoje se paga tributo sobre tributo, com a reforma o imposto vira um fluxo, que se paga gera crédito, e isso reflete em cada contrato firmado pela empresa. O crédito deixa de depender da essencialidade e passa a ser automático e financeiro. E isso se aplica tanto nas operações OPEX, são operações do dia a dia, quanto nas operações CAPEX, que são as compras de investimentos, compras de ativos, compra de equipamentos, tudo que vai para o ativo da empresa. Comprei é, construir um prédio, vai dar crédito, operação CAPEX. Tá? Essa aí é a grande virada, né? O crédito passa a ser integral e financeiro. O que antes era custo, passa a ser um redutor do imposto. Essa é a filosofia que tem que estar internalizada para todos os empresários no momento que vão fazer os seus negócios. Na hora que vai fazer o aperto de mão, falar, olá, tudo bem? Meu nome é... Você já tem que ter na sua mente que aquele negócio tem que levar em conta essa nova dinâmica de creditamento. Do contrário, irá se perder dinheiro, né? E competitividade, porque o teu concorrente vai saber operar isso, ou pode estar mais à frente do que você. Então, isso precisa estar muito bem claro, estabelecido nos anos que virão aí de reforma tributária. E eu preparei para vocês, para a gente não ficar só nessa teoria, uma simulação de uma cadeia produtiva de uma emissora. É uma coisa bem simples, mas só para a gente fixar o que a gente falou até agora. Então, numa cadeia produtiva da radiodifusão, nós temos aí, claro, tem muita mais coisa, mas eu coloquei só 4 coisas aqui só para a gente poder visualizar os números. Nós temos energia, aluguel, aquisição de alguns insumos, né, material de escritório, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Facilities, uma empresa de segurança, de limpeza. E pelo modelo do IVA, cada etapa pode gerar crédito de BS-CBS, reduzindo o custo tributário e a alíquota efetiva da empresa. Então, nesse exemplo, eu vou dar energia à veiculação do anúncio. E é nessa cadeia, nesses elos,
que potencialmente se concentram maiores oportunidades de créditos. Tá? Então, é algo que precisa ficar bem claro. Então, nesse meu exemplo, eu coloquei números fictícios. Então, vamos imaginar aqui que uma emissora de rádio ela gaste 50 mil reais de energia, ou de TV, enfim, gaste 50 mil reais de energia. E os fornecedores da energia, as companhias, né, elas são aptas a gerar crédito, não são MEI, né? Então, elas geram 100% de crédito. Considerando que a energia vai dar crédito, vamos supor que ela dê 28% de crédito. Então, desses 50 mil, eu vou conseguir me apropriar de 14 mil reais de crédito, tá? E, segundo ponto da cadeia, eu alugo uma sede, alugo equipamentos, alugo alguma coisa, né? Ah, por 50 mil reais também. E vamos supor que eu alugue esses equipamentos de uma empresa, né? Ela me dá crédito também. Só que aluguel tem uma alíquota reduzida em 70%. Então, dos 28, eu vou pagar sobre essa locação 8,4% de tributo, e isso, consequentemente, vai de crédito para quem está pro locatário, né? E seguindo um pouco, nós vamos comprar insumos. Eu vou comprar um monte de coisas, vou consumir serviços no valor de 10 mil reais. Mas esses insumos eu adquiri de um MEI. Então, MEI não dá crédito. Então, nessa atividade eu não vou ter crédito. Então, poderia ser 2.800 reais, se considerando a alíquota de 28%, mas nesse crédito efetivo seria zero, né? Facilities. Eu vou adquirir alguns facilities de algumas empresas e um MEI também. Mas eu adquiri só metade desses facilities. Eu adquiri de uma empresa que me dá crédito, a outra metade não. Então, gastei 20 mil reais, mas eu só adquiri só metade desses fornecedores podem me dar crédito, então eu só vou dos 5.600 reais que eu poderia ter de crédito, eu vou ter só 2.800 reais de crédito. Então, o total estimado aqui da minha cadeia, eu gastei 120 mil reais. Poderia, se todo mundo me desse crédito, ter 26.600 reais de crédito, mas como na minha realidade aqui nem todo mundo me deu crédito, eu fiquei travado aí nessa cadeia, nesse gasto, eu consegui me apropriar de 21.400 reais de crédito, tá? Então vamos desenhar aqui a cadeia, né? Energia, aluguel, insumos e facilities. Um desenho de uma cadeia produtiva sem crédito de IBS e CBS. A emissora adquiriu energia, aluguel, insumos e facilities e ela vendeu anúncios para um anunciante por 100 mil reais. Vai ficar fácil fazer a conta. Anúncio em radiodifusão aberta. Então, se é aberta, recebi uma receita de 100 mil reais e IBS, CBS é imune. Então, vou pagar zero de tributo. Porque radiodifusão aberta, falei para os senhores e para as senhoras, é uma atividade imune. Então, dos 100 mil reais, voltou 100 mil reais para minha receita. Estou considerando aqui só tributação sobre o consumo. Eu não estou falando de imposto de renda, CSLL, nada disso. Estou falando só de consumo, tá? Então, como é uma cadeia sem crédito de BS-CBS, eu acumulei zero de crédito e numa tributação pré-reforma, né, o DARF que vocês estão pagando esse mês, dessa atividade, a gente está falando de 3,65 de PIS, COFINS. Isso vai acabar, mas no regime vai ser substituído pelo IBS-CBS, mas nessa cadeia vou dar espaço para pergunta, gente. Só vamos continuar aqui só para vocês entenderem o desenho, tá? Logo em seguida disso eu já vou abrir para perguntas. Desenho da cadeia produtiva com créditos. Dentro daquele meu exemplo, os créditos de BSBS de 8,4% a 28%. Naquele formato, eu acumulei créditos no valor de R$ 21.400. Mesmo energia, aluguel, insumos e facilities. A emissora também foi lá e vendeu anúncios para o adquirente,
R$ 100.000, receita de R$ 100.000, fisco imune, zero de BS-CBS, mas aí que está o pulo do gato. O fisco me devolve R$ 21.400 de crédito da minha cadeia produtiva. Os valores que eu gastei me acumularam créditos que o fisco pode me devolver porque eu não tenho como pagar, não tenho como gastar isso com IBS-CBS. Então nós temos créditos acumulados de R$ 21.400 e hoje, né, tributação pré-reforma 3,65. Então, além de você não pagar, assim, falando não pagar 3,65, você também nessa cadeia você ganhou, além dos 100 mil, os R$ 21.400. Então, cada fornecedor, esse é o raciocínio, representa um crédito potencial que a emissora pode ou deixa de aproveitar. O novo modelo exige uma integração entre compras, contratos e contabilidade para garantir que a cadeia produtiva gere os créditos efetivos, né? No regime atual, contratar um prestador do Simples pode até ser mais barato, mas sob o CBS isso muda, tem mais variáveis, né? Se não destacar o imposto, a emissora perde o crédito e o custo líquido da produção pode subir. Então, por isso a decisão sobre com quem contratar passa a ser também uma decisão tributária estratégica, que tem que ser avaliada caso a caso. E, como pediram dúvidas em relação a esses pontos, por enquanto, está aberto para dúvidas. Quem quiser falar, só não consigo vê-los. Pessoal, aproveitem caso tenha ficado alguma dúvida ou algo que vocês gostariam de colocar, por favor, agora é o momento. Esse é só o primeiro, né? A gente ainda vai abordar outras vezes esse assunto, não se encerra aqui, então, por favor, fiquem à vontade. Deixa eu ver se acho que tem no chat, né? Vamos ver. Vou responder aqui de acordo com o chat. A Marilyn perguntou se o radiodifusão foi incluído no regime favorecido. Foi, está respondido, né? Setor de radiodifusão, como funciona? Também vai ter a questão da imunidade, né? O Leandro, vai ser disponível na gravação? Vai, já respondi durante a... Então, tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta ou a gente foi esgotando aqui, pelo menos no meio do caminho? Perfeito. Então eu vou vou dar continuidade aqui. Eu também abro para dúvidas no final. Aqui essa parte normalmente surge algumas dúvidas. Então vamos ao cronograma de implantação da reforma. Isso é uma coisa muito importante. De 2025 a 2032. O modelo da reforma tributária implementado 100%, ele será em 2033. Então, de 2025 a 33, temos essa questão da implementação. Em 2026, teremos um ano de teste, com a calibragem das alíquotas, iniciando em 0,9% a CBS e 0,1% o IBS, para teste com o PIS/COFINS e essas alíquotas reduzidas. Em 26, não será pago o IBS-CBS, ele vai será só destacado nas notas fiscais. Em 27, começa a ter o impacto financeiro da reforma tributária, onde o PIS e o COFINS eles são extintos e substituídos pelo CBS, e o IPI ele será zerado, exceto para alguns produtos da Zona Franca de Manaus. E aí vai uma transição gradual de 29, 28 será igual a 27, de 28 a 32, com o aumento das alíquotas, onde aumenta o IBS e vai diminuindo o ISS e o ICMS. Em 2023, o novo modelo passa a vigorar 100%, não teremos mais o ICMS nem o ISS no Brasil. Ele extinguirá em 32 e 33 já começa 100. Então nós temos o desenho do mapa do cronograma, é esse aqui. Em 26, sem alteração, PIS/COFINS, CBS 0,90%, ICMS sem alteração, ISS sem alteração,
IBS 0,1%, IPI sem alteração, tá? E o imposto seletivo também não haverá. Em 27, haverá extinção do PIS e da COFINS. Teremos uma alíquota de CBS, não para vocês, que serão imunes, é claro, mas, grosso modo, se estima que seja 9,24%, considerando uma alíquota geral de 28%, né? Então, 33%. ICMS não será extinto, será normal, sem alteração, ISS também sem alteração. Teremos o IBS de 0,05 para os estados, 0,05 para o município. Teremos o IPI reduzido a zero. Teremos a cobrança do imposto seletivo, que ainda veremos como ele será, como ele vai funcionar. Em 2028, mesma coisa, de 27, então sem alteração. Em 2029, teremos aí a estipulação de alíquotas do IBS, CBS, do CBS pelo Senado, então haverá aí um redesenho de alíquotas. O ICMS ele passa a ser reduzido em 10%, o ISS também, e o IBS começa a ser cobrado a 10%, tá? Com alíquotas também definidas pelo Senado. Em 2030, a proporção de redução aumenta em mais 10%, então fica 80 a 20, né? O ICMS e ISS 80 e a IBS em 20. 2031, 70 a 30. 2032, 60 a 40. E em 2033, extinção total do ICMS e do ISS e 100% o valor fica para o IBS. Esse é o cronograma de transição, uma transição longa, mas cada etapa, cada fase, cada ano vai exigir de vocês uma adaptação sistêmica, porque durante esse período conviveremos com dois regimes tributários, o antigo e o novo. E quais são os benefícios da reforma tributária? Simplificação, racionalização, substituição de múltiplos tributos por apenas dois ou três, né, se falar do imposto seletivo. Teremos a neutralidade fiscal, redução das interferências econômicas, interferências tributárias nas decisões econômicas das empresas. Teremos a desoneração de investimentos e as importações. Transparência, né? O consumidor final saberá exatamente o valor da carga tributária. Redução das desigualdades sociais. Teremos uma redistribuição de arrecadação entre entes federativos. Então, a tributação, o dinheiro da tributação não vai ficar só nos grandes centros, ele vai para onde os produtos são consumidos, né? Há também a previsão do cashback, que é a devolução de parte dos tributos do IBS e CBS para famílias de baixa renda. E eu pergunto para vocês a mesma coisa que eu fiz lá no início. O novo sistema é mais simples? Esse desenho será mais simples? O desenho assusta um pouco, mas o sistema será mais simples, né? Ele ficará melhor. A gente tem um sistema muito ruim, né? Mas ele tende a ficar melhor mesmo só lá em 2033, porque até lá os contadores conviverão aí com dois modelos, o novo e o antigo. Então, haverá uma sobreposição de obrigações tributárias, obrigações acessórias para identificar os tributos a serem pagos, né? E o que muda para as empresas? É a simplificação, né, o fim das múltiplas legislações, né, agora as legislações são unificadas, são apenas duas ou três, né, as obrigações acessórias serão menores, né, a apuração se torna mais simples. A reforma tributária traz uma ideia de apuração assistida. O que é isso? A ideia que o governo passa é que você apenas emita a nota fiscal e aí no final ele te entrega uma declaração pré-preenchida e você só faz, ó, não tá de acordo ou não tá de acordo. Uma coisa que é muito bom é o fim da guerra fiscal. A decisão de investimento passa a ser baseada na lógica do negócio, logística, mercado, mão de obra, e não na lógica dos incentivos fiscais, que vai gerar naturalmente uma maior eficiência. Há estudos que falam que em ganho de eficiência, as empresas, o Brasil ganhe pelo menos 10 pontos percentuais do índice de Gini, que é o índice que mede o desenvolvimento econômico de uma sociedade, né?
Haverá também o crédito pleno sobre investimentos. As empresas poderão se creditar integralmente do imposto pago nas aquisições de bens de capital, que não era permitido, incentivando a modernização. Então, se você fizer um grande investimento, você vai reduzir o valor do desembolso com os créditos que você adquiriu nisso, né? Haverá também a competitividade nas exportações, com a desoneração completa das exportações, e o fim dos resíduos tributários na cadeia de produtos brasileiros, né? Então, você sai um pouco do Brasil e vai conversar com empresas que estão fora do Brasil, eles têm departamentos tributários, tem dois departamentos tributários em geral. É um para o mundo e um para o Brasil, porque o Brasil é tão complexo que exige um olhar separado do resto do mundo. Com o estabelecimento do IVA, a gente se encosta nos melhores modelos, nas melhores práticas tributárias do mundo. Então a gente entra para o time do IVA, que é um time grande, né? E as empresas passam a falar, não, no Brasil tem IVA, agora eu vou. Então a tendência é que venham mais investimentos estrangeiros que estavam represados pela bagunça, pela complexidade e pela insegurança que o nosso sistema tributário dava para os grandes players internacionais, né? E o desafio das empresas é a adaptação dos sistemas, revisão da precificação, um planejamento tributário de longo prazo, né, durante esse período de transição, que é relativamente longo, né? Os desafios tecnológicos e a preparação interna serão essenciais, né? Haverá necessidade de adaptação dos sistemas aos novos layouts de documentos fiscais, a adaptação dos contratos, né? Porque haverá uma mudança na carga tributária e será necessário readequar o equilíbrio econômico-financeiro dessas relações jurídicas, né? Um contrato firmado em 2025, se ele tiver feito lá para 2027, o valor cobrado já está errado, né? Porque vai ter que considerar já a nova carga econômica, carga tributária sobre aquela atividade, né? Haverá também a instituição do CNPJ alfanumérico, os sistemas precisam estar adaptados para poder integrar letras e números do CNPJ, dos novos CNPJs, não é os atuais, os novos conterão letras e números, tá? Haverá necessidade também de saber calcular a alíquota para diversas alíquotas dos 25 estados e 5.570 municípios, tá? A obrigação acessória é a tendência é que eles se intensifiquem, exigindo maior controle do fiscal da empresa. E o que eu sugiro para as empresas para se adaptarem à reforma é que, como vocês viram aqui, a reforma não é tributária, ela é de todo o modelo de negócio. Então a ideia é que se crie um comitê de reforma que envolva a liderança, a contabilidade, o setor de compras, o setor de tecnologia, de modo a mapear os custos e os riscos. Então, os créditos, tanto na entrada quanto na saída. Então, a ideia é que se tenha aí os diversos setores da empresa conversem para que se ajustem às mudanças que ocorrerão por conta da reforma tributária. Qual que vai ser o impacto no bolso dos consumidores? Isso é claro, inerente, vai ser a transparência total. Então, nós saberemos agora o valor do imposto e ele virá destacado exatamente no nota fiscal. Então, nós saberemos ali que daquele produto, daquela mercadoria, nós pagamos tanto de BS e CBS. E isso tende a serviços, eles, como eu falei, tendem a ter uma carga tributária um pouco mais aumentada, porque eles são menos tributados, e os produtos, indústria e comércio, tendem a ter a carga mais reduzida, especialmente para aquelas que têm cadeias longas, né? Porque aí vai um acreditando em cima do outro. Então, aí nós teremos a neutralidade durante a cadeia produtiva. Então, não faz ter uma cadeia longa ou uma cadeia pequena, porque você vai se creditando. Teremos também o cashback. A reforma prevê um mecanismo de devolução de parte do imposto para as famílias de baixa renda. Então, esses serão os principais reflexos no bolso dos consumidores. E o impulso para a economia brasileira, né, teremos um aumento potencial do crescimento, com uma maior eficiência de alocação dos recursos, né, então
a ideia é que isso leve a um crescimento do PIB a longo prazo. Teremos atração de investimentos, como eu falei, o sistema tributário mais simples, naturalmente traz mais investimentos de fora do país para integrar aqui a cadeia produtiva do nossos produtos, né? E melhoria do ambiente de negócio, né? A redução da burocracia, da litigiosidade e o fim da guerra fiscal vão contribuir sobremaneira para uma melhora substancial da posição do Brasil em rankings globais de competitividade. Então, preparação vai ser a chave do sucesso para enfrentar essa longa transição da reforma tributária. Então, eu chamo os senhores à ação, porque a reforma é inevitável, profunda, já está acontecendo. Então, a ideia é que se haja agora, revisem-se os processos, se adaptem os sistemas, analisem seus contratos e principalmente capacitem suas equipes, né? A busca de conhecimento é essencial para enfrentar e entender essa nova realidade da reforma tributária. Eu deixo os senhores com uma reflexão do filósofo e matemático francês René Descartes, que tem uma frase célebre que fala que não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Reforma tributária é um problema difícil, trará problemas difíceis e exigirá métodos difíceis, mas plenamente superáveis. Então, com conhecimento, com dedicação, eu imagino que lá em 2033 teremos um Brasil, e durante a reforma tributária já sentiremos isso, teremos um Brasil muito melhor e muito mais atrativo para investimentos e players internacionais. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Como eu falei, eu fiz um overview sobre a reforma tributária, para a gente entrar numa mesma página. A reforma tributária está viva, está sendo construída e ainda haverá muito debate e muitas coisas acontecerão aí ao longo de 26 e 27 será o ano da verdade, é o ano que haverá realmente ou começará o desembolso do modelo. E para os radiodifusores, a reforma tributária é muito boa porque desonera vocês. Vocês se livram do pagamento dos 3,25 do PIS/COFINS e começam a pagar zero, com a possibilidade de se apropriar dos créditos dos insumos que vocês consumiram durante a cadeia produtiva. Além de abrir para dúvidas, eu deixo também o meu e-mail, caso alguém queira mandar uma pergunta, uma dúvida que surgiu aqui na hora, queira fazer depois, eu deixo à vontade para os senhores enviarem, que nossa equipe aqui do escritório, ou eu mesmo vou responder com o maior prazer. Tá? Caso alguém tenha alguma dúvida, queira falar agora, ok. Se não, pode mandar um e-mail que a gente tratará aqui com brevidade. Eu acho, doutor Ricardo, que tem duas perguntas ali no chat que talvez seja possível comentar antes da gente encerrar devido Vamos lá. ao horário. Da Elaine Teles e do Agostinho Abate. Quer que eu leia ou Sobre a consegue explanação e acessar? funcionamento do novo modelo da fatura 62 da FCOM. A nota fiscal eletrônica, ela já vai começar agora, né, em janeiro, né? Então, a ideia é que você se adapte a essa, assim, até houve uma nota que ela disse que a nota fiscal não vai ser travada caso você não faça o destaque do IBS e CBS. Mas isso, assim, você precisa fazer esse destaque. Na legislação existe a condição de você não ter o pagamento do IBS e CBS desde janeiro, né? Desde janeiro, desde dezembro, né? A Irlanda já, então vocês já estão fazendo, então já estão adaptados a isso. Então você vai colocar lá como imune, né? O Agostinho, CBS mesmo que o valor imune precisa aparecer no valor da nota fiscal, será? Sim, você tem que colocar lá como imune, tem que aparecer lá no campo. Tá? A tua empresa que fez ou está fazendo a adaptação do sistema, ela provavelmente já tem que o layout já foi feito da nota fiscal NFCOM. Tem alguns ainda que estão sendo feitos, mas
da nota fiscal de comunicação já está pronta, então precisa aparecer na nota fiscal que você vai emitir lá no ano que vem. Tem mais alguma pergunta? Eu acho que não, pelo menos hoje, né, doutor Ricardo? Hoje eu acho que É, não temos mais, por isso, como você bem falou, é um assunto que não se esgota aqui, né? A gente vai precisar exato, né? continuar a atender isso. Então, eu agradeço em nome do presidente Rodrigo Martinez e também do presidente do CERT, né, o Ivaldir Perac, agradeço a sua prestatividade em nos atender, foi muito bom, né, por uma primeira vez, eu acho que está excelente, é muita coisa, muita complexidade, né, Uhum. mas tenho certeza que todos aqui têm essa boa vontade de aprender e poder fazer da melhor forma possível. Então, agradeço a presença de todos que destinaram esse tempo para acompanhar esse conteúdo, tá bom? E até o próximo encontro, seja online ou presencial. Obrigada, doutor Perfeito, Ricardo. gente. Boa tarde, tchau, tchau. Boa tarde.